põe em modo silencioso, ou então deixa desligado para não interromper a palestra. A gente está fazendo 2 estudos na casa. O primeiro horário é o Livro dos Espíritos e o segundo horário é o livro As Dores da Alma e os Prazeres da Alma. Hoje o tema é do livro Os Prazeres da Alma, com o tema Respeito. A gente vai pedir aqui o Ricardo para poder fazer a prece inicial, tá? Lembrando que no final o passe é dado na salinha aqui ao lado. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, né? Fazendo essa prece. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do teu reino de poder, da glória, da justiça, da paz e de amor para sempre. Que assim seja. Nós agradecemos, né, nosso irmão Ricardo aí pela prece, e vamos convidar o Telmo para poder fazer o estudo do primeiro horário, que a espiritualidade não deu, eu ia fazer o estudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, amigos. Boa noite. Mais pertinho aqui, um círculo de bater papo gostoso. Pode sentar. Obrigado, viu? Nesse primeiro momento a gente está estudando o Livro dos Espíritos, né? Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Pai, por mais um dia reencarnados. O meu processo diário, né, semanalmente, quando eu acordo, né? Obrigado, Senhor, por estar reencarnado. E nós estamos estudando aí essa ciência espírita, essa questão do espírito, da qualidade da alma. A gente sabe que estar reencarnado é uma baita de uma oportunidade que a gente tem. Cada dia, né? É seu filho? Né? Olha como é que é interessante. A gente não sabe quem é que desencarna primeiro, né? A gente não sabe. Mas a gente desconfia que vai, né? Não é isso? E a gente desconfia e tem a certeza que a gente vai para algum local. E as pessoas vão ficar aqui. Né? A ideia da ciência espírita é de que a gente esteja bem aqui e esteja bem depois. Essa é a grande ideia. A gente vai estudando o Evangelho, estudando os livros da codificação e tudo, para a gente acertar o nosso passo nos momentos atuais. Eu fico com muito receio da gente estar fazendo as mesmas coisas que fazíamos na quinta-feira passada. Você entende esse raciocínio? O que eu fiz quinta passada? A mesma coisa que eu fiz esta quinta. Tem uma coisa errada. Porque a plantinha de quinta-feira passada não é a mesma plantinha de hoje. Não é assim? O mesmo animalzinho de quinta-feira passada não é o mesmo de hoje. Todos fizeram um movimento, né, de melhora, de aprimoramento, de conhecimento. Mudaram alguma coisa. E se nós estamos repetindo a mesma coisa, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Claro e óbvio, né? Se a plantinha da semana passada passa uma semana e é a mesma, ela está com problema. Não está com problema? Aí a gente começa a observar o que está acontecendo. Esse olhar a gente tem que ter para a nossa vida. Não podemos perder a oportunidade de viver.
objetivo de conhecer, melhorar. Conheço alguma coisa, a gente vem nas reuniões, escuta, né, lê, a gente fala aquilo a gente precisa transpor para o nosso dia. Precisa sair de nós esses saberes. Não deve mais ficar arquivado. A gente tem essa péssima mania, arquiva, né? A gente vai na escola, né? Os meninos vão na escola, vai arquivando aquele monte de conhecimento. Chega um dia que você tem que utilizar. O ideal é que durante todo o processo, por isso que na escola tem as avaliações, né? Tem umas que valem menos ponto, né? De mês em mês, tem as bimestrais, né? Assim, não tem sempre uma avaliação do que a gente está aprendendo. E na vida, a gente precisa, a avaliação é realizar aquilo que conhecemos. Alguém aqui joga lixo no chão? Né? Bom, isso é ótimo. Mas na rua tem lixo no chão, né? O que a gente, analisando isso, a gente percebe? Analisando. O que a gente percebe? Que tem pessoas que ainda não entenderam que não se joga no chão. Não é óbvio isso? Tem pessoas em nosso mundo que não entenderam que não deve ser feito dessa forma. Ele vai continuar fazendo daquele jeito até o dia que ele despertar, não é assim? Mas e nós, que já sabemos que não devemos, o que nós precisamos fazer? Ensinar. Mas o lixo está lá no chão. Curioso isso, né? Não é? Nós, não é? Devemos, se cada um que tem a consciência pegar um copinho, um papelzinho, não é assim? E pôr numa lixeira, o pessoal vai olhar e falar, que povo doido, né? Mas olharam para Jesus também e acharam ele muito doido, né? As posturas dele, o ensinamento dele era coisa muito louca. Aí a gente precisa ter essas percepções. A gente está na introdução do Livro dos Espíritos e aqui ele fala, na questão número 12, ele fala da identificação dos Espíritos. E aí eu trouxe esse preâmbulo para a gente prestar atenção que nós precisamos nos diferenciar. Precisamos. O nosso pensar tem que ser diferente. O nosso falar tem que ser diferente. O nosso andar tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente. Tem hora que a gente quer ser igual. Gente, é muito sem graça ser igual. O legal é a gente ser único. E nós somos únicos. Não existe ninguém no universo igual a gente. Porque a caminhada, ela é feita de muitos entendimentos, muitos aprendizados. Isso é muito legal da gente pensar. Boa noite, amigo. Tudo bem? Então isso é muito legal da gente pensar assim, cara. Você fez uma palestra uma vez, os dois dias, né? Você falou o seguinte: você já aprendeu a não jogar e pegar o lixo do chão? Você já aprendeu. Mas você falou uma outra coisa, foi como se fosse um tapa na minha cara. No momento eu baixei a cabeça e fiquei refletindo sobre aquilo. Porque sempre que eu pegava, meu passeio, eu pegava o lixo, a vizinha de cima, com a mangueira, ela pegava a mulher e empurrava e me dava um estado, eu queria. Eu xingava tanto ela em pensamento. Quando você falou, você já aprendeu a pegar o seu, pega o seu vizinho. Quando eu vou pegar meu lixo lá, para não pegar, não esperar ela ajudar o primeiro, uma vez só. Então o tapa na cara serviu disso. Mas tá vendo como é que a plantinha não é a mesma que você manda para outra, de um encontro nosso? Não deve. Eu sinto mais raiva. Mas esse é.
casa uma pessoa muito interessante. Jesus olhando para a gente fazendo esse monte de meleca, não é assim? Ele fica bravo com a gente? Não fica, porque ele compreende. É essa a nossa maior dificuldade. Compreender a dificuldade alheia. E tem gente que olha pra gente e vê um tanto de coisa que a gente faz errado, viu, gente? Não é isso? Porque tem hora que a gente acha que faz tudo certinho. Não, alto lá. Muita coisa para fazer. Não tem muita coisa para ajustar? Essas questões assim a gente já até dá aula. Já tem exemplo, professor. Mas e as próximas? Porque eu tenho essa dificuldade. No início, quando brincando com essa questão do lixo, né, no chão, quando eu apanhava as primeiras vezes, eu olhava se tinha alguém reparando. A gente é terrível, né? A gente quer fazer a graça e quer que todo mundo bate palma, né? Eu ficava olhando aquilo. E aí ninguém olhava e tudo. Aí eu ficava sem graça de pegar. Sem graça. Porque eu descobri que a gente pegar o lixo do outro, a gente costuma ofender as pessoas. Já pensaram nisso? As pessoas se sentem incomodadas. Teve um dia que eu estava na rua andando e uma menina descascou uma bala e jogou. Peguei o papel, a gente fala isso bem, né? Eu peguei o papel, moça, é seu? Eu peguei assim, séria. Claro que não. Sim. Tem uma psicóloga, ela trabalha lá numa localidade. Eu falei assim, ela estava comentando sobre essa questão dele. Ela contou alguma atitude dela nesse sentido. Então ela estava no supermercado e um rapaz, não sei se descascou alguma coisa, uma massa, eu sei que ele jogou no chão. E ela falou, você esqueceu o seu lixinho. Você esqueceu o seu lixinho. Ele ficou constrangido, mas foi lá e pegou o lixinho. Pois a gente acha interessante, mas Jesus não faria assim. Não. Né? Ele pegaria, né? Caladinho, não é assim? Com certeza. É? E pegaria o meu, o seu, e vai, né? Dando exemplo. Ele Não, né? faz. É diferente isso. A gente sair de uma postura que a gente achava que era confortável e partir para uma outra atitude, que é muito desafiadora. Porque o que tem de lixo na cidade não é fácil. Não é fácil. Mas aquele que a gente se sentir confortável, né, a gente pega assim, sem olhar para lado nenhum, sem olhar para lado nenhum e coloca, né, no carro, né, essa coisa toda. A gente põe no bolso, alguma coisa. A gente precisa ter esse movimento. Né, sair daquele patamar, né, que a gente estava e partir para outro. Eu falo sempre que toda vez que eu leio o Evangelho me desconforta muito, gente. Muito. Agora eu comecei a ler as cartas de Paulo. E é muita elemento que é colocado para a gente. Muito elemento. Porque a gente tem uma admiração por Paulo, né? Paulo de Tarso, não é assim? Grande, né? Divulgador da doutrina, né? Nos ensina. Nas cartas de Paulo, ele faz um estudo dos evangelhos. Como que deveria praticar o evangelho? As cartas de Paulo, ele tem esse objetivo. Como é que a gente se comporta? Ele manda carta para os romanos, manda carta para fulano, manda carta para Beltrano, e vai o tempo todo e nos ensinando como vivenciar esse evangelho. Então, Paulo é um personagem, uma experiência espiritual muito boa para a gente. E aí, quando a gente olha para ele, a gente precisa começar a fazer esse movimento também. Sair daquele velho hábito e partir para um hábito diferente. Mas para isso, eu preciso estar insatisfeito com as minhas ações. Se eu estiver satisfeito, a gente pode ler, a gente pode
fazer, vir na reunião. Agora, se a gente tiver site ceia, a gente Acomoda. E a gente comete um crime maior ainda. A gente pega os ensinamentos de Jesus, espíritas, e tenta colocar ele do jeito que a gente vive. Você entendeu? Pega todo o ensinamento e tenta justificar ele dentro do meu modo equivocado de viver. Não, a proposta não é essa. A proposta é eu olhar para a proposta cristã e o tempo todo fazer esforços para alcançar isso. Isso é o desafio. Eu não posso estar confortável. Por quê? A gente sabe que nós reencarnamos com um objetivo de melhora. Nós não viemos aqui a passeio. Emmanuel fala isso muito. Não viemos aqui a passeio. Então, cuidado com o passeio. Cuidado com o passeio. Está muito bom? Atenção. Está ruim demais? Atenção. Todos os momentos a gente tem que ter atenção. Para quê? Para que a gente não desperdice a chance que nós temos recebido. As chances são muitas, né? Eu já falei para vocês aqui a questão do número de oportunidades que a gente já teve. Todo mundo aqui lembra do número? Não? Eu vou dar uma dica. Imagine que a gente tenha 50 anos, né? 50 anos. Cada ano a gente não tem 365 dias de oportunidade? Então, se a gente fizer a conta, né? 50 anos vezes 365, a gente tem 18.200 e alguma coisinha. Ok? Então, aqueles que fizeram 50 já tiveram 18 mil. Só que um dia tem 24 horas, né? Então, todo dia a gente também tem 24 oportunidades, né? Então, se a gente pegar esse número 18 mil e multiplicar por 24 horas, lembrando que espírito não dorme, né, gente? Mas é assim? Quem dorme é só o corpo, né? Se a gente multiplicar, nós vamos chegar na conta de 438 mil oportunidades. Muito número, né? Mas só que cada hora tem 60 minutos. E cada minuto a gente não pode fazer alguma coisa boa? Podemos? Né? Aí a gente vai pegar e multiplicar esses 438 mil por 60. Dá a bagatela de 28 milhões de oportunidades que já tivemos aqueles que chegaram nos 50 anos. Mas e aqueles que chegaram no 25? 14 milhões. E aqueles que chegaram nos 12? 7 milhões. Então todos nós tivemos inúmeras oportunidades de agir no bem nessa reencarnação. Eu acho que isso é o ponto de para muita atenção. Por isso que eu, desse ato, quando eu acordo, eu fico assim, estou reencarnado, obrigado por mais um dia. E aí eu preciso ficar atento às oportunidades que eu vou ter ao longo do dia para a prática do bem. E no Livro dos Espíritos é muito curioso isso, né? Que fala qual é a quantidade de bem que a gente tem que fazer. Alguém lembra dessa respostinha? Quantidade que a gente tem que fazer? O limite? Tem limite infinito. O Espírito fala que o limite são as nossas forças. Na academia, não tem lá que você vai fazer um exercício físico assim, aí o professor fala assim, até a falha. Você sabe o que é a falha? Até que você não aguentar, falhou. Pois é. A quantidade de bem que a gente tem que fazer é nessa quantidade. Começa de manhã e lá. Ter essa falha. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente acorda de manhã e tem esse ímpeto, primeiro, o dia se torna um dia muito bom. Nós colorimos o dia para que o dia seja agradável a nós e a todos. E a gente começa a ter o hábito de pensar no bem.
quando Jesus propõe para nós vigiar e orar, é um remédio terapêutico para todas as nossas dificuldades diárias. Porque o tempo inteiro que a gente está conectado, pensando em ter uma boa ação, a gente naturalmente se desconecta daquilo que não é bom. Aquela proposta, né, de mudar o pensamento. A gente precisa ter alguma coisa me desconfortando. O que eu preciso fazer? Mudar o pensamento. Como é que se muda o pensamento? Buscando alguma coisa boa para entreter o pensamento. No livro Pensamento e Vida, adoro, né? Obrigado Chico, obrigado Emmanuel, top do top. As lições pequenininhas, recomendo a leitura. O Emmanuel fala da origem do pensamento. E é muito curioso isso. Porque ele fala que o pensamento ele se origina das nossas emoções e sentimentos. Por que é curioso isso? A emotividade gera a ideia, o pensamento. Então, no nosso dia a dia, a gente vai vendo as coisas e vai criando pensamento, vai sentindo e vai criando pensamentos. E esses pensamentos geram a palavra, a ação. Olha que bacana isso, né? Eu custei poder decifrar esse enigma, da onde que vem os pensamentos. E aí, essa técnica, a gente observando ela, é interessante para a gente distinguir o que são meus pensamentos e que são pensamentos dos nossos amigos desencarnados que estão com a gente. Porque a gente escuta milhares de sugestões o dia todo. E a gente tendo essa atenção do que eu estou sentindo e o que eu estou vendo, eu falo assim, isso é meu ou não é meu? Então, é uma técnica bacana do vigiar e orar a gente, para que a gente não perturbe a caminhada alheia. Isso é muito curioso, gente, porque a gente pode destruir, no sentido de ofertar ao outro, um pensamento, uma emoção que não seja bom. Pode ser ontem pela manhã. Nossa, você vai fazer aquilo de novo? Não, mas ontem você fez isso. Não é assim? Você não começa o dia pontuando algumas coisas? E se você começa o dia falando, não, muito obrigado pelo ontem, tá? Tudo bem, muito obrigado, gostoso o dia, tomara que a gente repita e faça até melhor o dia de hoje. Você já começa a ofertar ao outro um pensamento, uma emoção, e vai fazer com que ele lembre da parte boa e viva um dia melhor. Olha como é que a gente, né? Na manhã a gente começa a pôr luz sobre o nosso dia. Isso é curioso, isso é gostoso da gente fazer. Porque a gente começa a descobrir os nossos potenciais de conectar a Deus. A gente precisa ter essa percepção. Nós somos filhos e temos em nós toda a potência. Tem uma imagem que eu gosto muito, né, de partilhar, meu olhar para Jesus. A gente, cada um aqui olha para Jesus, né? Não é aquele quadro não, viu gente? Cada um tem a sua imagem, não é assim? Né? Uns ainda acham que está na cruz, outros já desceu, outros ainda está no começo, né? Cada um cria a sua imagem. Jesus, tá? Quando o Theo olha para Jesus, eu me vejo no futuro. Já pensaram nisso? Aqueles seremos nós no futuro. Mais ou menos uns 15 dias, né, gente? É dia celeste. Dia celeste, por favor? Mas a gente precisa ter essa percepção. Para quê? Para esse movimento de busca do bem que está meio que materializado para nós, né? Então eu acordo de manhã para poder chegar lá. Que seja 15 dias, 15 milhões, 15 trilhões, mas eu tenho um objetivo para chegar. Aí muda todo o meu conceito, porque muitos de nós não sabemos para onde está indo. A gente não sabe. Por isso tem a nossa dificuldade. A gente não sabe para onde está indo.
Né? Quando fala lá no livro do Espírito, qual foi, né, a referência, né, que Deus nos coloca, né, precisa de um alvo, de um objetivo. Esse é o cara, esse é o meu objetivo. Eu estou caminhando para poder fazer aquilo, porque aquilo tudo que ele faz já está em nós. Mas é difícil, né? Já está aqui dentro, aquela quantidade de amor, de misericórdia, de carinho, de compaixão, está. Porque Deus, quando nos cria, Ele nos cria perfeito. Porque toda a obra da criação é perfeita. E nós vamos nesse movimento gostoso de inteligência, utilizando, desabrochando essas nossas potencialidades. A gente já tem tantas ações santas, vocês já prestaram atenção nisso? Ou não? Mas a gente não presta atenção na quantidade de coisas santas que a gente faz. Alguém aqui matou alguém na última semana? Isso é uma ação santa, viu, gente? É uma ação santa. A gente não repara. Da família nossa, alguém matou alguém? Outro dia eu estava fazendo uma palestra na comunidade, fiz essa pergunta. Oh, meu tio, oh, meu pai! Todo sem graça. Aí eu perdi o jogo, né? Ele estava todo animado, perdi o jogo. Mas não é uma atitude santa da nossa família? Não é? A gente começa a perceber essas coisas que a gente não atina. Nós já temos muitas ações, atitudes santas, positivas, e que a gente não presta atenção. Na verdade, a gente ainda está naquele movimento, né, de prestar atenção nos equívocos do que nos acertos. Né? Você sabe entender que a gente está... Né? E aí, para que a gente vem estudar? Para que a gente vem conversar? Por que a gente precisa das tarefas? Para a gente ficar mais tempo conectado ao que é bom. É essa a ideia proposta pela espiritualidade para a gente. Conhecereis a verdade, né? Essa espiritualidade é boa, né? Que é Jesus mesmo, né? Conhecereis a verdade nos libertará. O conhecimento, saber. E vir à casa espírita é um conhecimento diferente, porque é o conhecimento da vida com V maiúsculo. Da vida espiritual. Entender esse movimento de estar desencarnado, estar reencarnado e brevemente desencarnado. E aí a gente tem que tentar decifrar o para quê. Quantos anos lá? 15 anos, imagina. Né? 15 anos. Para quê? Passar 15 anos aqui. Qual que é o objetivo? Você já achou essa resposta? Eu também não. Mas eu tenho uma referência. Aí eu começo a olhar para a minha família, que é os jogadores, né, da nossa reencarnação. Começo a olhar para a minha família. Aí eu olho, papai e mamãe, o que eu tenho que ensinar para eles? O que eu tenho que aprender com eles? Olha os irmãos, presta atenção nos irmãos, os tios, os avós, presta atenção. Aí a profissão, presta atenção na esposa, no esposo, nos filhos. A gente começa a prestar, né, no trabalho, né, o chefe, ou se eu sou o chefe, os colaboradores. A gente começa a prestar atenção em que eu posso ajudar essas pessoas nesse caminhar, nesse aprendizado. Aí a gente começa a entender aquela máxima de Jesus, que a gente está aqui para servir e não para ser servido. E isso é um grande desafio, porque todo mundo gosta de ser servido, é maravilhoso, né? 15 anos servido durante 15 anos, né? Mamãe e papai serviu o tempo todo, não é assim? Não é? Aí vai chegar o momento que a gente vai despertar, falando, não, deixa eu retribuir esse carinho, essa atenção, e é essa a esperança de Deus para conosco também.
para que um dia a gente desperte e comece a servi-lo com os filhos. Não é esse o sonho de todo pai? Que o filho não o ajude na obra dele, na construção dele, não é assim? É o sonho do pai. Deus também sonha com isso, mas ele sabe que vai acontecer, né? Espere-se isso. Então a gente vai ter que despertar para esse nosso movimento. Quanto mais cedo, melhor, porque a gente aproveita mais os dias que estamos. Belezinha? Semana que vem a gente continua o item 2. Tá? Gratidão a todos. Nós que agradecemos, né? Então, aí pelo estudo da noite, que a gente melhore, né, cada dia, e que busque aí no livro dos Espíritos as respostas que às vezes a gente encontra lá, né? A gente melhorar e dar o conforto que às vezes a gente precisa. Eu vou convidar aqui o Ronaldo para poder fazer a prece de cartas para a gente. Boa noite a todos, muita paz para todos nós. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todos que criaste, piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e misericórdia imagem. Que assim seja. Obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. Agora, para o estudo orar, vamos convidar aqui o Cadinho, né? Para poder fazer estudo para a gente. Governo a respeito, 2 do livro Prazeres da Alma. Eu posso usar o quadro? Vou dar muito trabalho. Gente, boa noite. Boa noite. Daqui a pouco eu vou para ali. Não vagas. Obrigado. Que Jesus possa estar conosco nesta noite, né? Que a gente consiga trazer o que os Espíritos nos ensinam a respeito do nosso tema, que é respeito, e a aplicabilidade disso no nosso dia a dia. Eu estou muito feliz com o tema de hoje, porque é de um livro muito bom, que é Os Prazeres da Alma. Vocês já viram essa obra? Já viram essa obra do Hamed? Tem um monte de gente que não gosta do Hamed no Espiritismo, porque o Hamed traz uma linha de raciocínio bem assim, marcantes sobre o nosso comportamento humano. E quando a gente trata do respeito,
neste capítulo que me foi solicitado na noite de hoje, o Hamed traça uma linha de raciocínio em torno da questão do Livro dos Espíritos que está em alta hoje, chamado feminismo. Já ouviram falar algo parecido? Feminismo? Quem já ouviu falar de feminismo? Só os encarnados, gente. Porque eu só vi 2 levantando a mão. O resto nunca ouviu falar de feminismo? Ah, vocês estão vivos também, obrigado. Vocês concordam com o feminismo? Quem concorda com o feminismo, levanta a mão. Quem não levantou é porque não entendeu a pergunta ou porque não concorda mesmo? Acho que eu não entendo a pergunta. Não é exatamente a pergunta. Quem concorda com o feminismo, levanta a mão. Vou perguntar de novo para os encarnados. Só tem 2 encarnados aqui que concordam com o feminismo. Se tudo der certo, eu espero que o resto termine a reunião levantando a mão. Tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Quem que sabe o significado de feminismo? Então deixa eu fazer outra pergunta. Olha, para mim, eu não sei se está correto, tem que estar correto, mas eu vou falar o que eu penso. E acho que o feminismo é uma corrente de pensamento, talvez, para a igualdade de gêneros, de mulheres e homens. Quando você diz igualdade de gênero, me diz o que você quer dizer com isso. Que tenham o mesmo acesso às mesmas condições de trabalho, social, financeiro. Certo. Centraliza o barco, fica puxando para cá. Capim. Gente, para resumir, tá? Vou traduzir aqui o feminismo em uma palavra que os budistas adoram: equidade. Alguém sabe o que significa equidade? Não necessariamente. A igualdade, às vezes, nós vamos encontrar alguns homens, principalmente machistas. É isso que eu pergunto, é o oposto? Não. O feminismo não é o oposto de machismo. É o mesmo? Também não. Também não. Tem um filósofo que eu adoro muito chamado Mário Sérgio Cortella. Já ouviram falar dele? Cortella diz que o contrário de machismo chama inteligência. O contrário de machismo é inteligência. A pessoa inteligente, ela não é machista. O contrário de feminismo não é o machismo. Porque o machismo é a imposição do homem sobre a mulher. Isso é machismo. Feminismo não é a imposição da mulher sobre o homem. É equidade, que é diferente de igualdade. Igualdade, como eu estava dizendo, dentro do discurso machista. Então bota as mulheres para ir para a guerra. Não quer igualdade? Vai trocar pneu. Não é assim? Equidade, como se a mulher não tivesse condições de fazer essas duas coisas, né? Mas a equidade é uma busca de entendimento para que as pessoas estejam fazendo seus esforços aquilo que elas foram chamadas sem devido empecilho. A equidade é uma pessoa fraca, fisicamente falando, pessoa esmirradinha, fraquinha, ela, para ter equidade, ela vai precisar da ajuda de alguém mais forte para resolver alguns problemas. Na igualdade, você quer fazer? Então faça você sozinho. Você quer direitos iguais? Faça você. Equidade. Você não consegue fazer? Deixa que eu te ajudo. Consegue perceber a diferença? Feminismo é equidade. Se eu puder botar mais uma palavra aqui, é um esforço gigantesco que nós estamos fazendo para desenvolver na humanidade o senso de humanidade, que a gente não tem. Então, Hamed, gente, não sou eu que estou falando não, tá? Vou começar com Allan Kardec, para nós, aperta o cinto, já decolamos, eu preciso falar com vocês para apertar o cinto. Oi?
Equidade. Porque o contrário de feminismo... É igual o machismo. Desculpa, é porque... machismo. Não é não. É porque se eu falar só o contrário de uma coisa... O contrário do machismo é o quê? A inteligência. E o feminismo? Se levando em consideração a burrice... Se você Tá bom. Vou aceitar essa resposta. Contrário do feminismo. raciocínio. Raciocínio. Ô, gente, Eu acho que é porque historicamente os homens eles têm uma posição superior na sociedade do que as mulheres. As mulheres querem essa igualdade. Os homens não. então vamos Não é lá. a igualdade. Justo. Ô, gente, quem nunca me ouviu falar aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Bom, para vocês que nunca me ouviram falar, eu vou fazer sempre assim, vou tentar ser breve aqui. Eu não lido com o espiritismo enquanto religião, isso dá um tumulto danado. Porque o Allan Kardec nunca considerou o espiritismo como religião. Ciência. E filosofia. Inclusive o tripé que nós inventamos, desculpa, Emmanuel, não é do Allan Kardec. Esse tripé é de Emmanuel. E depois do Emmanuel o cara saiu replicando. Espiritismo, para quem nunca leu, leia o livro, para começo de conversa, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Que a gente frequenta, acha que sabe o que é, às vezes não. Espiritismo é uma ciência, uma doutrina científica e filosófica. Mais dúvidas na revista Espírita, inclusive eu já até mandei aqui para a coordenação da casa, porque a última vez que eu falei aqui deu um banzé danado, por causa dessa busca de filosofar dentro do Espiritismo. Então eu mandei, inclusive, todas as referências do Allan Kardec dizendo que o Espiritismo é uma doutrina científica de cunho filosófico com resultados morais. Porque tem resultado moral, o Emmanuel chamou isso de religião porque nos religa a Deus, e aí nós viramos esse espiritismo religioso. Mas é para fazer o que o Telmo começou a fazer aqui hoje. Gente, como é que muda um pensamento? Olha que a igreja, quando eu falo igreja, nas igrejas, nos templos, não ensina isso. Desculpa, não ensina. Como que muda um pensamento? O Telmo falou. Mas posso te corrigir, Telmo? Está errado. Tá? A gente não muda pensamento. Vou contar para vocês um segredo. Segura na cadeira, Telmo. A gente inverte o clichê? Não. Pensamento não dá para mudar. Que loucura, né? Ah, isso é bom demais. A nossa cabeça é muito legal. Mas o Telmo não errou não, tá, gente? Então vou contar para vocês. Porque o que ele falou foi maravilhoso. Tem técnica para isso. Só que a nossa cabeça, a nossa mente, ela é dividida basicamente em duas estruturas. Tem como eu faço esse microfone? A nossa mente é dividida em duas estruturas. Basicamente, agora eu vou usar a parte científica do Espiritismo. Allan Kardec diz assim: se em algum momento a ciência ultrapassar o Espiritismo, fica com a ciência. Porque nós somos, ou deveríamos ser, científicos. Isso aqui está dentro de Hamed, está dentro do Emmanuel, está dentro de Allan Kardec. Então o que eu estou trazendo aqui é o que o nosso amigo disse: técnica de programação neurolinguística. Já ouviram falar? A famosa PNL. Que por ela, é uma ciência desenvolvida lá no norte da América, na década de 70. A nossa mente é dividida em duas estruturas. Uma estrutura superficial, a gente vai chamar ela de consciente. Tá bom? Consciente. Uma estrutura profunda, nós vamos chamar de inconsciente. Alguns vão chamar de subconsciente. Não tem problema, é a mesma coisa aqui do nosso. Ok? Vocês sabem quantos por cento da nossa mente é cada uma? Alguém que sabe? Quantos por cento que a gente tem de mente consciente? Quantos por cento a gente tem de inconsciente? As respostas não valem um brau, tá, gente? Pode errar, tá? Eu vou mudar de casa do reflexo lá. Ah, tá jóia. Tá dando pra... Alguém sabe? Alguém arrisca? 10%. Oi? Metade, 10%. Não. A nossa mente tem duas estruturas: consciente e inconsciente. Quantos por cento que é cada uma? Você que é consciente é pouquinho, é inconsciente é um tantão. O inconsciente é mais. 95% do seu processamento mental é inconsciente.
É muita coisa. O que eu estou dizendo aqui do Telmo, que não dá para mudar o pensamento, é palavra, tá, Telmo? Só questão de palavra. Porque o pensamento é um ato que está na nossa mente inconsciente. O pensamento está no inconsciente. Vou provar para vocês como que isso acontece. Alguém assistiu Divertidamente 1 aqui? Assistiu o filme Divertidamente? Não? Então eu vou falar para vocês o seguinte. Quando você está lá na sua casa, vendo televisão, lavando vasilha, tomando banho, você está escolhendo o que você está... Você para de pensar para isso? Não. Seus pensamentos estão ali? Automaticamente. Inclusive, segundo o Espiritismo, o ser humano é o único que tem linha de raciocínio contínua. Nós não paramos de pensar em momento algum. O pensamento é inconsciente. E no Divertidamente, de vez em quando, os moços vão lá e jogam a musiquinha cantando. Lembra disso, Adum? A musiquinha do creme dental. Já percebeu que do nada surge um pensamento na sua cabeça? Você está aí, às vezes, sentado e a sua cabeça está lá fora. Esse é o pensamento. Dá para mudar isso? Depois que ele surgiu na sua cabeça, você muda? Não dá. Então, como é que a gente faz para fazer reforma íntima? Aí é só questão de palavreado, então. Que aqui é técnico mesmo. Estou ensinando para vocês técnica de programação neurolinguística. O que a gente pode fazer na nossa vida é aprender a pensar melhor. Qual que é a diferença? Pensamento você não escolhe. E nós temos um negócio chamado pensamento intrusivo. Já ouviu falar disso? Pensamento intrusivo. Eu olho para a garrafa d'água e penso, que vontade de jogar ela na cabeça de alguém. Esse pensamento já veio. Não dá para eu mudar ele. Mas eu posso mudar o meu pensar. Pensar está no infinitivo, não é isso? O que está no infinitivo é uma ação. Então, embora eu possa não mudar os pensamentos que surgem, eu posso começar a partir de então a pensar coisas novas, de forma deliberada. Então, como eu não mudo o pensamento, eu posso mudar o meu pensar. A origem não. A utilização, aí, o direcionamento, mais do que o pensar, o direcionamento está no meu controle. Então, quando alguém fala controle das emoções, ninguém controla a emoção, gente. Ninguém controla a emoção. Se eu te der um tapa na cara, você não vai escolher o que você vai sentir por mim. Vai ter gente que vai sentir raiva, vai ter gente que vai sentir medo, vai ter gente que vai sentir ódio, vai ter gente que vai ficar confuso. Isso você não escolhe. Isso está lá no seu inconsciente. Agora, o que você vai fazer com isso? Você controla. Aí é o que o Telmo diz. Aí entra a sua decisão. Então, se você, assim como eu, é um ser humano, um réus mortal que está aqui reencarnado para passar por provas e expiações, você vai ter você vai ter inúmeros pensamentos que você não vai mudar e nem vai ter controle. Mas você, a partir de identificar e analisá-los, você pode falar, quero pensar em novas coisas. Aí você começa o que ele falou, um exercício diário. E a partir daí você começa a falar, olha, já que este pensamento me assalta todos os dias, eu preciso escolher outras coisas em que eu vou focar para eu começar a pensar nelas. Aí qual que é o nosso grande erro enquanto seres humanos? Não quero pensar nisso. Nossa, eu pensei, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Você só está pensando nisso. Você está pensando. Então como que eu faço? Pela PNL, a dica que a gente sempre dá para as pessoas é a seguinte: olha, aquilo que você não quer pensar mais não merece a sua atenção. Aprenda a escolher no que você quer pensar, para que todas as vezes que esse pensamento bater na porta, você desenvolva a sua habilidade de pensar em outra coisa. Entenderam? Tranquilo para todo mundo? Assim a gente vai se educando. E aí, gente, quando a gente fala do respeito aqui que o Hamed traz para nós sobre a mulher, ele pega a questão 818 do Livro dos Espíritos, igualdade dos direitos do homem e da mulher. E Allan Kardec pergunta da seguinte maneira:
De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Como se na França fosse diferente dos outros países. Como se no mundo inteiro não fosse a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos ter paciência com Allan Kardec na pergunta. Os Espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, meus amigos encarnados e desencarnados, esse livro foi escrito no século passado, há 2 séculos atrás, inclusive, praticamente. E quando a gente fala dos espíritos superiores serem de fato superiores, eles estão dizendo: a mulher só é inferiorizada por uma questão social e abuso de força dos homens. Só por isso. Então, meus queridos homens que estão aqui nessa noite, principalmente os homens, o feminismo é a busca, talvez, que determina a nossa maior inferioridade no planeta Terra, que é de um ser humano ter que lutar para ter direitos, sendo que isso nunca deveria ter sido tirado dela. Nunca. O machismo é tão incrustado em nós que não só os homens são machistas, mas como as mulheres muitas vezes também o são. Porque elas foram educadas a ser. E por uma coisa muito complexa, inclusive, que é a própria religião ao longo dos séculos. A igreja, ou as igrejas, são patriarcais e machistas. Por um fator bem complicado e específico chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, por ser o Filho, por ser o homem, Filho do Pai que está no céu, o homem deturpou as mensagens do Cristo, inclusive nisso, com Deus querido. Então o homem não soube lidar com a imagem do Salvador ser homem, e usou ela a seu bel prazer. E de uma maneira opressora, transformou as mulheres, mais uma vez, em um objeto de utilização. Não entendeu a filosofia do Cristo? Não, de forma nenhuma. E os deuses do panteão de Fá, antigamente, inclusive, os deuses gregos, haviam deuses e deusas. Mas no cristianismo, havendo um Deus só, e esse Deus sendo o Pai, o que o homem fez? Quem manda aqui é nós. Tipo, abuso de poder. Abuso de poder. E o que a religião mais faz? Abuso de poder. Todas as religiões. Inclusive, é um dos motivos que Kardec não gostaria que o Espiritismo fosse uma religião. Para que não houvesse um sacerdote, possivelmente seria homem. Allan Kardec abriu mão do próprio nome para que nós conseguíssemos filosofar em busca de humanidade. Mas não é fácil, gente, dar esse respeito às mulheres. E eu vou mostrar para vocês. Ó, aí nós temos, dentro desse respeito que o Hamed vem trazer, sobre essa igualdade, toda vez que eu falar que a palavra igualdade, pensa em equidade, tá? Então, quando a gente vem buscar isso, a gente precisa entender que existem dois fatores. Quando a gente vai falar então de machismo, na falta de respeito, possivelmente vocês já ouviram isso, até para o racismo, para a xenofobia, para a homofobia, para qualquer tipo de preconceito. Vocês devem ter ouvido falar na palavra estrutural. Já ouviram falar? Machismo estrutural, o que significa?
olha, a sociedade é machista. Está na estrutura do pensamento humano. Por quê? Quando você vai... Está mudando. Mas se você entrar na Brinquel, você ainda vai ver lá um monte de jogo de cozinha rosa, que é para as meninas. Carrinho azul, que é para os meninos. O que a estrutura do pensamento ali está mostrando para você? A mulher vai preparar para cuidar da cozinha e o homem vai preparar para dirigir. Isso, gente, é estrutural. E estrutural é porque isso está sendo vendido para todo mundo ao mesmo tempo. Beleza? Tirando isso, existe a parte particular. Então, principalmente nós homens que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, descobrimos que existe um machismo estrutural, pregado pela igreja. Gente, a igreja aqui não dá para não falar. Desculpa, mas não dá. Não estou falando mal, não estou apedrejando, mas a igreja, ela sustentou algumas coisas muito cruéis ao longo dos séculos. Houve uma época que a igreja pregava que preto não tinha alma. E por isso podia ser escravizado. A igreja prega, até hoje, a submissão da mulher ao homem. Por quê? A igreja representa a mulher, o Cristo representa o homem, a igreja tem que ser submissa ao Cristo. Então a mulher tem que ser submissa ao homem. Percebe como é que o negócio está lá na estrutura? E a gente reencarnou. Quantos séculos estudando isso assim? Quantos séculos nós que acreditamos em reencarnação? Dentro dessa cultura machista. Por isso que desfazer é tão difícil. É muito difícil. Não existe um movimento maior na proposta de desestruturar isso, né? Existe, chama feminismo. Aquele Legal. chama feminismo. Então, principalmente os homens que não levantaram as mãos, com mais referência aos mais antigos de vida daqui, é mais difícil mesmo. Porque afinal de contas, vocês viveram por muito mais tempo dentro da estrutura em que o certo é o homem ser o macho alfa da casa. O homem não pode chorar. O homem não pode chorar. A hora que chega um negócio falando assim, vamos ser igual ao homem, fala, mas nem a pau, não sou igual a você. Eu sou o alfa, eu que devo cuidar do lar, eu que tenho que prover tudo, porque isso é bíblico, inclusive. Quando a gente pega aí até o conservadorismo, que usa a religião para sustentar o machismo, nós usamos a Bíblia para poder justificar o machismo. Mas o grande problema do Evangelho de Jesus foi ter sido anexado ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento são leis para 2000 anos atrás. Se você quer usar o Antigo Testamento para poder justificar o seu machismo, nós vamos ter que rever um monte de coisa na sua vida. Você comer carne de porco, você conversar com a sua mulher quando ela está menstruada, você ser punido severamente quando você mentir, cortar a mão quando roubar, não trabalhar no sábado. Tudo isso está no Antigo Testamento. Era dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Por olho. Então, gente, se o mundo progrediu, nós vamos progredir a nossa mentalidade espiritual, principalmente. E foram os espíritos que disseram isso. Então, olha como que agora eu vou dar uma puxadinha de rasteira no texto do próprio Hamed, que eu não sei, talvez seja influência do médium e não do espírito. Que ele diz assim, olha que interessante. Só para vocês verem como, isso aqui só para vocês verem como é que funciona o machismo estrutural, tá, gente? Cadê? Está grifado. Deixa eu só achar o grifo. Num futuro breve, quando a mulher se legitima
legitimar pelo que é e por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesmo. Onde é que está o erro nessa frase? Vou repetir a frase. Num futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é e por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. Olha como é que o machismo estrutural funciona. A frase está dizendo aqui que primeiro a mulher tem que se tornar legítima para depois ela ganhar o respeito que ela quer. Olha que loucura. Entende? Para ela se legitimar, a gente primeiro nós temos que aprender a respeitar. É ao contrário o processo. Enquanto nós, homens, não aprendemos a respeitar as mulheres, elas não vão ter a legitimidade de equidade. Isso que chama erro estrutural. E para o Haneck ter escrito o capítulo que escreveu, é muito mais fácil isso ter sido uma interferência do médium do que do espírito. Esse livro é de 20 anos atrás. Olha que doideira. Isso é muito bonito, gente. Isso mostra para a gente como é que os espíritos de fato estão na nossa frente, mentalmente e sentimentalmente falando. Então, nós somos moldados pelo nosso meio. Nós temos várias camadas: ambiente, comportamento, crenças, missão, visão. Tudo isso molda a sua maneira de lidar com o mundo. Identidade, faltou aqui entre missão e crença. Tem um outro aqui, chamado identidade. Então, quando você nasce, via de regra, você não nasce preconceituoso, você não nasce machista, você não nasce homofóbico. Quem te transforma assim é o ambiente onde você nasceu. Então, você deixa as crianças sozinhas num lugar sem falar nada com elas, elas vão se tratar da maneira mais humana possível. Mas quando ela cresce ouvindo comentários, e aí, gente, educação não é falar, senta aí que eu vou te ensinar. Não. Ela vê como. Vocês passaram por isso, né? Você via como seu pai tratava sua mãe. Você via como seu irmão tratava sua irmã. Você via como é que os professores tratavam as meninas e os meninos. Você viu como é que os coleguinhas tratavam a pessoa da pele preta e a pessoa da pele branca. E o ambiente foi moldando o seu comportamento. Olha que coisa interessante. Aí você frequentou uma igreja que moldou a sua crença. Quando eu falo aqui crença, gente, não é só crença em Deus, não. Crenças aqui é por que você faz do jeito que você faz as coisas. É uma crença. Por que toda vez antes de sair eu faço tal coisa? Toda vez que você perguntar por que você faz tal coisa, é uma crença sua. Toda vez que a resposta for por quê você vem de branco? Ah, por quê? É crença. Crença. E toda crença guarda um valor. Toda crença defende algo valoroso seu. Então, para nós melhorarmos o nosso comportamento, a gente precisa entender que tudo parte, como diz o Telmo, do pensamento. E se você não ler linhas de pensamento diferentes da sua, quando você vai mudar? Nunca. Se você não for confrontado nas suas verdades, sabe quando você vai crescer espiritualmente? Nunca. E é por isso que o Espiritismo não é uma religião, porque ele não veio te dizer o que é certo e o que é errado, ele veio confrontar suas verdades com no mínimo 1019 perguntas dentro do livro dos Espíritos. Tudo aquilo que você pensava, do porquê que você veio, da onde você veio e para onde você vai, começa a ser confrontado. E se você não quiser abrir mão disso, não tem problema. Deus não tem pressa, Deus capricha.
E eu vou levar para casa a fala do Telmo. Ele falou, dia celeste. Isso me deu um desespero tão grande. Daqui a 15 dias celeste, a minha alma chorou. Lá no livro Evolução em 2 Mundos, não minto, A Caminho da Luz, do também querido Emmanuel, o Emmanuel diz assim, a genealogia de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, se perde na poeira dos sóis. Ô, gente, um sol para apagar é mais ou menos 180 bilhões de anos. Ou seja, a árvore genealógica de Jesus, os parentes de Jesus, isso tudo se perde em mais de 360 bilhões de anos. Sabe o que nós temos desse cara? Pregamos na cruz. Até vergonha. Vocês têm noção? Que foi esse indivíduo que nós pregamos na cruz? Então, ou a gente trata de usar o Espiritismo para mudar a nossa forma de pensar, e dói, dói. Você deixar de acreditar numa coisa para acreditar em outra dói. Mas, gente, crescer dói. Mas cura. Liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, meus amigos, o feminismo não é um movimento contra os homens. Se era isso que vocês pensavam ao não levantar a mão, pelo amor de Jeová. Não é isso. É uma das lutas mais insanas que o ser humano teve que fazer. É lutar para ter o direito de viver. Para ter direito de opinião. Para ter direito de trabalhar. Para ter direito de viver dignamente, com humanidade. Então a gente precisa de entender isso, e se for através do Espiritismo, que seja. Porque é bonitinho para o Espírita falar, o Espírito não tem sexo. Mas a hora que o indivíduo reencarna como um homem, ele tripudia em cima da mulher. Uai, aí fica fácil. Falar que o Espírito não tem sexo. Aí esse mesmo homem, ou às vezes mulher também, é homofóbica. Não consegue aceitar. Não sei quanto tempo vocês têm de Espiritismo, mas até ontem, e olha que não é nem sol celeste, até ontem, no Espiritismo se tratava a homossexualidade como obsessão, como desvio de caráter, porque errou na encarnação passada e agora voltou homossexual para sofrer. Até ontem mesmo, ontem bem É próximo. hoje de manhã. É hoje de manhã. Não é nem ontem, é hoje de manhã. E isso é mentira. E a ciência já está mostrando para nós que a homossexualidade é só uma expressão de amor. Só uma expressão. Só uma. Entre tantas. Entre tantas. Porque tem a bissexualidade. Sim, Tem várias. com certeza. E se nós espíritas, homens principalmente, machistas, não começar a botar o bumbum na cadeira e estudar sobre isso, nós vamos ser muito descaridosos com homossexuais, com mulheres, com pretos, com judeu, com tudo aquilo que você não considera como o certo. Porque o certo é o homem branco cis, hétero. Macho alfa, calçar e os quilos de chão. Esse aí é o que vale. Então o Espiritismo vem nos trazer a filosofia para nós questionarmos esses valores que não prestam mais para nós. O Espírita, quando ele fala, o Espírito não tem sexo, então ele pode mudar. Quando ele resolve mudar aqui, o Espírito acha ruim. Ele não gosta do transexual. Conheça assim, de Espírita que julga a transexualidade. Mas pode mudar no plano espiritual aqui, não pode? Deixa de ser hipócrita. Diga, meu bem. Mas o que a gente observa é a falta imensa disso que você está fazendo. Porque o que leva isso é a ignorância, é a falta do conhecimento. Mais do que isso, posso te dar um novo ingrediente? Pode. Egoísmo. Deve. Também.
Porque eu não quero perder o meu poder. E o homem é poderoso, sim. Tudo em cima da terra é feito para o homem. Tudo. Da comida ao prazer. Tudo é para o benefício do homem. E isso é o que a gente chama de estrutural. Agora eu tenho que pegar no meu particular, entender isso e iniciar o meu movimento de mudança. O pensamento vai bater, mas agora eu preciso de direcionar o meu pensamento. Porque não é para eu respeitar a mulher depois que ela tomar. Não. Peraí. Ela tem que ser respeitada já. Da ontem. E os espíritos dizem aqui em Allan Kardec, ó. Olha só. A fraqueza física, Kardec pergunta, olha que interessante. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Olha o machismo do Kardec aí. Ele está perguntando, ele está afirmando. Ele está perguntando o óbvio. Por quê? Essa pergunta, quando eu falo do machismo dele, a pergunta está revelando o machismo estrutural da época. Ah, sim. Entende? Não estou dizendo que ele era machista não, gente. Embora provavelmente era, porque nós somos até hoje. Mas estruturalmente, no particular, olha o desejo dele de melhorar a forma dele de pensar. Tem que ser muito homem para fazer esse tipo de pergunta. Ainda mais naquela época, né? Tem que ser homem mesmo. Porque isso bota a verdade dele. E os espíritos respondem: Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para os escravizar. Isso é bom demais, não? Meu Jesus Cristo! Gente, olha, ele chega a arrepiar. Nossa, ainda bem que seu trabalho deu na base, viu? E isso é maravilhoso para nós entendermos que no Espiritismo nós busquemos com ânsia daquela pessoa que está no deserto com sede por humanidade, independente de qualquer coisa. O respeito à mulher é o respeito que o mesmo homem deve e procura ter com outro homem. E aí, meus amigos mais velhos, um pouco segundo a carne, não tenham vergonha de buscar estudar sobre isso. Não tenham mesmo vergonha de ampliar os horizontes sobre isso. Necessidade. Muito. Agora até a Alexa vai participar com a Siri. Alexa. Gente, e isso é para de fato nós vivermos um mundo melhor. O fraco é para ser protegido e não escravizado. E aí, o Kardec fala mais, ele vai a fundo, ele pergunta assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância, gente. Olha o machismo. Vocês já estão entendendo como é que funciona o machismo estrutural, né? Olha a pergunta: essas funções terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Olha só! As funções da mulher são tão importantes quanto a do homem? Segura na, como é que você chama? José. Ô José, segura na cadeira. Sim, maior até. Não. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Aqui no ambiente e no comportamento, quem dá as primeiras noções é a mulher. É daqui que parte, como uma pedrinha jogada no lago, o nosso comportamento na sociedade. Então, se o indivíduo nasce num lar machista, homofóbico, ele certamente na sua fase adulta será machista e homofóbico. Para isso não acontecer, uma intervenção tem que acontecer aqui no meio do caminho, na visão e na missão. Então lá na escolinha dele, no meio dos outros familiares, alguém vai ter que enfiar uma colher de pau nessa panela aqui para interromper com o processo. Quando eu falei das exposições, trazer a cultura,
É nesse sentido que você começa, por exemplo, você leva os pais a ter uma outra visão, Sim. para que as crianças já comecem com uma nova visão, o professor lá na escola. Sim. Então tem que ter esse processo de divulgação, de cultura, de Sim, inovação, não tem como não. Então, queridos homens, vocês que não acharam o feminismo algo interessante, eu vou dizer por que vocês não acham interessante. É porque no final das contas, o que vocês viram por aí foi uma pontinha do iceberg de algumas mulheres servindo de mártir, dando a cara a tapa. Tendo que gritar, botar o seio de fora na rua, para exigir respeito. Mas podia ser diferente. Está sendo diferente há milhões de anos, não estou escutando. Elas estão tentando falar baixinho dentro de casa há milhões de anos. E nós não estamos dando atenção. Ela apela e olha o que Ela apela, vai para a rua. Assim como a gente tem um movimento antirracista hoje. Vocês já devem ter escutado essa frase em algum momento da vida de vocês. Fogo nos racistas. Aí fala, nossa, mas não precisa de tanto, né? Mas enquanto ele estava batendo a chibata no lombo dele, você não estava preocupado. A hora que ele se revolta e fala, vou botar fogo em você, você fala, mas para que isso tudo? Você é cristão. É, isso aí. Mas preto escravizado tem até hoje. Não acabou a escravidão. Não sei se vocês sabem disso. Acabou não. Mas não acabou. Há pouquíssimo tempo atrás, os empregados domésticos ganharam voz aí para ter CLT, carteira assinada. E isso incomodou tanto os homens brancos, as mulheres brancas. Agora eu vou ter que desfazer o meu quartinho de empregada. Ela não vai mais poder dormir na minha casa, a troco de comida. Nós estamos falando, gente, de 15, 20 anos atrás só, cara. Não estou falando do século passado. Estou falando de décadas passadas só. Então a mulher, se ela não gritar no meio da rua, me respeite, o homem não vai ouvir. Então, meus amigos queridos, o feminismo é uma busca de equidade. Embora em qualquer movimento vai ter gente abusando dele. Tem gente abusando em todos os movimentos. Eu vou falar o principal só, religioso. Assim de gente fazendo besteira em nome de Jesus Cristo. Em nome de Deus. Daí dá para saber o resto. Se estão fazendo isso em nome de Deus e de Jesus, imagina que não vão fazer em nome de mulheres, em nome de pretos, em nome de deficiência, pessoas com deficiência. Entende o que eu estou querendo dizer? O feminismo em si é uma coisa que é para ser boa. A mesma ideia era... Se você continuar a sua frase, ela vai ficar ruim. Se você parar o ponto aí, fica boa. Não, estou te ajudando. Porque o feminismo é um movimento... É para ser uma coisa boa. Ele é bom. Igual a religião é para ser uma coisa boa. Uma religião, para quem não tem religião, é uma coisa boa. O espiritismo, para quem não é religião, acaba virando uma religião. Para quem não tem religião, acaba virando uma religião. O feminismo tem os princípios bons, mas tem gente que abusa dois. Acabei de É por dizer. isso Como? que não. Agora você explicou, se você colocando isso, que tem. Tem gente que abusa. Abusa disso? Tem. É o que eu falei, me levantar, mas você não entendeu. É porque não É o entendeu. que eu falei. E não entendeu agora. Feminismo, você concorda com o feminismo que é uma coisa que quer para dar certo? Concorda, é para dar certo. Se está dando certo, ainda não sei. Então, para dar Vai dar certo, certo? Não sei. para o espiritismo dar certo, perguntaram para o Chico Xavier assim, o que será do espiritismo? Qual foi a resposta? Vocês lembram? O espiritismo será o que fizerem dele. Ah, sim. É O que fizerem dele. É o que a gente fizer dele. Com certeza. O feminismo vai dar certo? É o que a gente fizer dele. Mas não vai depender só das mulheres, entendeu? Não queira que o feminismo dê certo a partir só das mulheres. Não tem como. Porque quem manda no rolê ainda está sendo os homens. Então, se nós não começarmos a estudar feminismo, a nós bater lá na Google, feminismo, você vai ver, gente, muita coisa absurda. E você vai ver muita coisa maravilhosa. Se você digitar lá espiritismo, você vai ver um monte de coisa absurda. E você vai ver um monte de coisa maravilhosa. Aí é o pensar, né? Aí você vai escolher, direcionar. Busca aquilo que vai dar mais humanidade para a sociedade. Isso é feminismo.
só tem. Acho que vai começar a dar certo. A mulher tem que começar a pensar todas as Eu vezes. falei, se você continuar, você dá ruim. Tô brincando, mas como é que você chama? Vai. O Wagner, mas é isso mesmo. Tem que dar, pra dar certo, a mulher tem que começar a pensar também no feminino pra todas. Como Mas elas já começaram, amigo. O machismo não dava certo porque todos os homens. Não, e continua. Que era certo. Não tinha, até a própria mulher naquela época achava que homem era superior. Se ela não Hoje já achava, tem mulher que não era se ela não achava, ela morria com uma tacada na cabeça. Até eu, amigo. Até eu. Entendeu? Para não morrer, vou pesar o rolê. Para não morrer, Pedro negou Jesus. Exato. Entendeu? Para não morrer, Pedro negou Jesus. 3 vezes. Imagina a mulher. Agora você imagina a mulher que a época de Jesus era apedrejada Não por tinha sair na rua menstruada. Você tem noção disso? Eu sei, meu amigo. Elas estão tentando isso há 2.000 anos. Há 2 milhões de anos que elas estão tentando isso. É, 2 E o milhões. que nós precisamos agora, Wagner, é aceitar que elas estão tentando há milhões de anos. E se eu e você e os outros homens que estão aqui não ouvir o clamor delas, nunca vai dar certo. Porque aí nós vamos entrar numa coisa chamada feminismo. Sabe o que é isso? A supremacia da mulher em cima da terra. Aí sim é machismo. Eu acho que é isso que ele está interpretando, que elas estão usando a pressão porque está difícil, elas estão querendo ir no peito porque não está conseguindo. Mas elas estão tentando, vocês estão tentando há muitos milhares de anos. Mas é isso que eu estou falando, chegou um ponto que está Explodiu. explodiu. Por que explodiu? Porque O mundo precisa evoluir. Precisa evoluir. E aí vai ter alguém para virar Marte. E elas estão dando a cara a tapa. E é na morte delas é que daqui a 100 anos as mulheres vão ser respeitadas. É o que está acontecendo. Só que não vai ser na morte delas não. Quando elas começarem a matar os caras também, aí é que o bicho vai pegar. Porque na morte delas, elas morreram tudo normal. Enquanto elas foram mortas, tá tudo certo. Quando elas começarem a matar, amigão, aí elas vão falar assim, precisa disso tudo? Mas já começou. Já! Já começou. E Paulo Lá em Simão de Beauvoir, ali com uma coisa mais sólida enquanto revolução, nem concordo com tudo não, tá gente? No sentido de, quando eu vi a primeira coisa, eu falei, não precisa disso tudo não, vamos lá? Vamos baixar a nossa, não, baixa a bola. Então, bagaço, o que precisa é a gente entender que se para o feminismo se instaurar na Terra enquanto equidade, nós precisamos de entender o clamor. E não é que ela falar assim, cara, não é não. Deu. Mas na época, vou puxar aqui a sardinha aqui para os moços. Você de 15 anos não. Você já tem obrigação, você já tem pedaço instalado no hardware aí. Isso aqui é para nós de década de 80 para trás. De 90 para trás. Ó, de 45. Imagina se o senhor desencarnar com isso aqui, você já nasce melhor na próxima? sim, Tem noção? mas Não, porque às vezes a pessoa fala assim, ah não, já estou velho demais para mudar. esquece que é o espírito eterno. Claro que não, mas o espírito não tem disso não. Imagina se na próxima encarnação, a primeira palavra que ele falar é equidade. Assim, gente, que é isso? Olha, É o gênio. que gênio! Gênio. Já nasceu falando em equidade. Falando de equidade. Então, O problema é se o pai e a mãe não Aí, souberem. legal. mas agora daqui para frente não tem jeito, gente. Elas já estão ficando Sabe? esbaracadas com gênio. Por que eu perguntei qual que é a sua compreensão de gênero? Porque atualmente agora a geração, as novas gerações, elas já estão vindo com uma liberdade maior Nessa coisa. de transitar assim, olha, eu nasci num corpo de homem, mas a minha expressão é feminina. E nós espíritas, se você acredita na transição espiritual, gente, ela pode acontecer aqui. Não seja preconceituoso de vir com esse negócio de que homossexualidade, inclusive na ciência mudou-se o termo, não sei se vocês sabem disso. Homossexualismo não existe na ciência mais, porque o sufixo ismo tem a ver com doenças. A psicologia, a psiquiatria, todo mundo já entendeu
Depois que a homossexualidade não é doença. Depois que quase mataram os homossexuais, Quase. Mataram, muito mataram. Mata até hoje. Matou pelos absurdos para provar que não Matou era doença. Entendeu que não é doença, que é condição do ser humano. Deixou de ser homossexualismo e virou homossexualidade. Dentro da lei divina com permissão de Deus. A gente só não sabia que o homem podia se apaixonar por outro homem e isso ser natural. A gente não sabia. Por quê? Porque para procriar tem que ser um macho e uma fêmea. Mas para amar, não criatura. Se a gente aceitar a homossexualidade aqui, deixa eu te contar, você não vai virar homossexual. Vai continuar nascendo homens e mulheres heterossexuais para a perpetuação da raça. E está assim de homossexual doido para adotar os órfãos que os heterossexuais não quiserem. E pode dar uma complicação danada. Já pode, mas é tão difícil. Vocês têm noção que até pouquinho tempo atrás o Hemominas, acho que ainda não aceita doação de sangue de homossexual? Que isso? Não aceita ainda não, né? Não aceita mais. Vocês têm noção disso? Não aceita ainda não. Sabe como é que chama isso? Preconceito. Como se o heterossexual fosse respeitador do sexo. Cuidasse muito bem da vida dele. Oh, gente, olha a loucura nossa. Vocês estão entendendo como é que é o nível de loucura nosso? Então, o respeito que o Hamed está pedindo aqui para nós é assim, criatura, entenda que somos seres espirituais e que todos merecemos respeito. Esse papo é para homem. As mulheres nem tinham que estar aqui. Esse papo, quem precisa aprender a respeitar a mulher somos nós, homens. Eu só estou aqui porque pode ter reencarnado como um homem ou outra encarnação, mas aqui nós vamos ver. Tem que viver outra experiência. Só para isso. Porque esse problema é nosso. Aí quando fala, tem mulher machista também, por nossa causa. Se nós não existisse, elas não eram. Elas só são assim, por educação paterna, na maioria das vezes. Porque quem implantou na cabeça delas a própria inferioridade? Os homens. Então o Espiritismo veio para libertar a sua cabeça. E entender que o seu papel enquanto homem é fazer o que você veio para reencarnar aqui, melhorar. Como espírito. Como mulher, melhorar enquanto espírito. E nós vamos ajudar uns aos outros. E ponto final. Se a ajuda é força física, você vai lá ajudar fisicamente. Se a ajuda é força emocional, você vai ajudar emocionalmente. Se a força é a força mental, você vai ajudar mentalmente. Agora, o que está fora de cogitação é a opressão. O que está fora de cogitação, a escravização da nossa espírito. Então, esse respeito, ele não é só para a mulher. Para a mulher, para o pobre, para o preto, para a pessoa com deficiência, para o homossexual, para o transexual, para todos os tipos de gênero da sua vida. Se você é espírita e é preconceituoso por convicção, Jesus disse assim: é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar no rio do que você fazer mal a um dos meus irmãos menores. E se você se considera maior do que essas outras pessoas, se você se considera maior do que essas outras pessoas, todos os outros menores são irmãos de Jesus. E se você faz mal para eles, Jesus te dá um conselho: bota uma pedra no pescoço e te lança dentro do rio. Então, se você se considera maior do que alguém porque você é espírita, é da tua obrigação respeitar todo mundo da lista para baixo. Se você se considera melhor do que alguém porque você é espírita, é da tua obrigação respeitar todos da lista para baixo. O papel da mulher é divino, o do homem também. Simples assim. Não vou nem botar gênero no jogo, porque não interessa o gênero. Quero ver o respeito aí. O respeito. A busca por humanidade. Então entenda, tudo que você vê de feminismo que rebaixa ou humilha alguém, já retira. Porque eu acho que a menos você é espírita. Você é espírita? Há quanto tempo? Vem, João. Quando você vê alguma coisa muito escabrosa sobre o espiritismo, você considera aquele espiritismo? Ainda estou entendendo, não consigo. Ainda
Antes de ser espírita, você era Católico. Quando você é católico, desculpa o exemplo que eu vou dar. Um estupro dentro da igreja de um padre a uma criança, você acha que isso é de Deus? Você considera isso do catolicismo? Ou é o erro de um padre? Então pronto. Então quando você vê uma notícia dessa, você fala que o catolicismo é toda uma desgraça ou é o erro de um padre? Então quando você vê alguém fazendo uma bobagem em nome do feminismo, o problema não é o feminismo, é aquele indivíduo. Quando você vê alguém fazendo uma bobagem em nome do movimento antirracista, é aquilo ali. Só que para você ter certeza se é uma bobagem ou não, você tem que sentar e pegar o contexto inteiro. Não é ver uma atitude, um quadro na parede e julgar ele, não. Entende agora? Então, para a gente entender, gente, esses movimentos sociais que o Espiritismo vem em busca, inclusive de sustentá-los, porque todos é em busca de humanidade para aqueles que sofrem, entenda, em algum momento alguém vai tender a abusar disso. Aquele que você vê abusando, agora aquele que você vê que em nome desta bandeira, ou em nome da bandeira LGBT, ou em nome da bandeira antirracial, antirracista, estiver praticando bem, não tem discussão. Estiver primando pelo bem de todo mundo, não tem discussão. E assim, nós vamos cumprir o nosso dever espiritual de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas que reencarnaram de um jeito e vão sair melhor do que chegaram. Você está na igualdade. A equidade, a humanidade. Gente, falei alguma coisa que ficou em dúvida para alguém? Não. Gente, vocês conseguiram entender que o feminismo é um negócio legal? Me conta. Que bom, fico muito feliz. Se eu morrer hoje, eu vou desencarnar feliz. Juro. Porque o Espiritismo é para ser libertador. Evoluir um pouquinho. E continua, viu, meu amigo? Se você tiver netas, se tiver filha, pergunta para elas. Pergunta para sua esposa, você é casado? Sou Viúvo. mas tem Se perguntar para ela responder, cuidado. Às vezes é médium. Né? Ó, gente, agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho de vocês. Peço perdão pelas exaltações. Às vezes eu acho que meu mentor é evangélico. Então quando ele se aproxima, eu fico meio lembrante demais. Mas foi bacana. Vamos chamar de Cadinho. Cadinho. Ô, Cadinho, você estava falando sobre isso, me veio uma entrevista na cabeça que eu tenho que compartilhar. É uma entrevista que o Gilberto Gil deu, eu acho maravilhosa, por isso que esse cara nunca. Mas assim, há décadas atrás, né, naquele movimento da Tropicália, ali, né, no final da ditadura, aí ele foi dar uma entrevista no Roda Viva. E aí um jornalista, né, até talvez para humilhá-lo, né, para rir dele, inclusive ele deu uma risadinha no final da pergunta, né, porque nas apresentações que eles faziam era tudo uma performance, né, era muito performático, dançava muito, quebrava-se demais, ia fazer toda uma performance muito no palco. Aí o jornalista perguntou aos Gilberto, as pessoas todas estavam comentando que ele era muito feminino no palco, né? Que ele não se preocupava com isso e que da situação que todo mundo achava ele muito feminino. Aí ele respondeu que jamais não vi isso como problema mesmo. Todos os homens eram no mínimo metade mulheres, né? Aí que ele até colocou a genética em jogo, ele falou assim, olha, se você não sabia, você é também X e Y, né? As mulheres são X e os homens são X e Y. Então, todos nós, homens, somos no mínimo metade feministas, né? Então, eu acho que se os homens colocarem isso assim um pouco, né? Eu também sou, no mínimo, metade mulher, no mínimo, talvez, né? A gente começa a tirar um pouquinho da armadura. Espero que um dia vocês possam me chamar aqui para falar de masculinidade frágil. Aí nós vamos falar mais disso mais profundo. Gente, obrigado do fundo do coração. Desculpa aí, né, pelas brincadeiras, as exaltações. Mas o meu desejo é que de fato a gente possa construir um espiritismo humano, onde todas as pessoas que entrarem se sintam acolhidas, independente de qualquer coisa. E que nós, homens, possamos ser muito mais humanos nesse processo de transformação da Terra que estamos vivendo agora.
dando voz às mulheres, depende da gente. Para esse negócio vingar, infelizmente depende da gente. Ou felizmente. Né? Porque aí é um trabalho em conjunto mesmo, que é o que Cristo quer da gente. Gente, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Você precisa reagendar sua presença aqui voluntariamente. Reza para mim quando você for dormir. Nós agradecemos então, né, o estudo do CAGI. Eu vou dar aqui alguns recados. Sempre, né, estou vendo assim, a maioria já conhece os nossos recados. Eu vou dar só um destaque para a campanha do quilo. A gente está precisando de arroz, óleo, feijão, farinha de mandioca e farinha de trigo, entre outros trens. Quem quiser contribuir, tá? Pode trazer e deixar aqui no salão, ou no carrinho que fica em frente à biblioteca. Diante do estudo do Cadinho aqui, me fez lembrar essa parte de homossexualidade. A gente está estudando o livro Vida e Sexo de uma maneira bem interessante. As gravações estão no YouTube, tá? O estudo é online, mas já está quase terminando. Eu acredito que deve ter mais uns 4, 5 encontros, talvez, né? E em outubro vai ter o tema homossexualidade. Então quem quiser, né, é só acessar lá o canal da Fraternidade no YouTube e ver, né, as gravações do Vida e Sexo. Está bem interessante e traz muito essa visão, né, diferenciada, que como ele falou, antes a gente não debatia e agora já está sendo debatida. Convidar também, quem tiver interesse, fazer o curso de artesanato. Vai começar dia 2 de setembro, vai ser nas tardes de segunda-feira. Quem tiver interesse, conhecer alguém que está com tempo ocioso nas tardes aí, pede para fazer inscrição com a gente lá pelo WhatsApp, tá? Então, o passo vai ser ministrado aqui ao lado. Eu vou fazer a oração de agradecimento. Deus, que é nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos vestes, pelos relacionamentos que possibilitam que nós cresçamos a cada dia. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que tem dado de testemunhar o amor com que amas a nós e a toda a humanidade. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-nos a vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador do que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida, clamando para que vejamos a Tua vontade sendo feita e que nossas obras honram e glorifiquem o Teu nome. Que assim seja. Todos vão, né, a casa, em paz, tranquilidade, que o Senhor nos acompanhe. Boa noite a todos.